Hello, pessoas! Mais uma live Setembro Amarelo e hoje a live vai ser do babado de um tema super polêmico porque a titia decidiu jogar em merda no ventilador e trazer aí um pouco de vida real, polêmica, sei lá o que você vai caracterizar essa live de hoje, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os impactos da religiosidade nas nossas vidas. Eu tenho feito uma série de lives. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Live do babado hoje. Manda aí para as pessoas que precisam ouvir um pouco sobre esse tema, que é o impacto da religiosidade nas nossas vidas. Gente, eu venho numa sequência de lives, eu tenho colocado todas as lives no YouTube, numa playlist, porque eu sei que às vezes é muito difícil assistir aqui no Instagram, até porque no YouTube você consegue só ouvir, você consegue parar e começar de novo, então fica muito mais fácil. Então eu venho numa sequência de lives onde cada tema vai se complementando. Na segunda-feira eu comecei a falar sobre remédios controlados, utilizados de forma incorreta, tratamentos para ansiedade e depressão e falei um pouco do que eu já vivi dentro desse contexto, tá? Eu já tive problemas com ansiedade e depressão, eu faço tratamento, ontem eu falei sobre epilepsia, tá? Eu faço tratamento para epilepsia, todos os dias eu tomo medicação e tudo bem, e hoje eu quero trazer um pouquinho da minha experiência, tá? Quanto questões religiosas e também de coisas que eu vejo aqui em atendimento. Eu vejo que hoje eu lido com muitas mulheres na parte de empreendedorismo feminino, então eu ainda observo que tem muitas coisas, assim, detalhes tão irrisórios que travam muito a vida das pessoas, eu não vou dizer nem das mulheres, tá? Trava muito a vida das pessoas por uma questão de rigidez. E a frase de hoje, eu quero trazer um versículo bíblico, porque tem tudo a ver com a história, né, gente? Apesar de não gostar muito de misturar as coisas, dificilmente você vai ver, tanto nesse Instagram aqui, quanto no outro, Daniele Dornelos Contadora, eu trazendo alguma pauta religiosa, mas eu achei relevante tá trazendo aqui essa desmistificação e separando aí algumas coisas. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso é Bíblia, tá? Tá lá em Eclesiastes 7:20. Na realidade, quem lê, eu sempre falo sobre a leitura da Bíblia. A Bíblia é um livro milenar, ele foi escrito antes de todos nós. E tem, assim, um valor muito grande. Você aprende muitas coisas de vida com a Bíblia, tá? Não categorize em relação à religião. Até porque várias religiões utilizam a Bíblia como manual de vida, obviamente. Por quê? Porque os caras... É aquilo, gente. Os caras fizeram as paradas, deu certo, a gente pega o manual e segue o baile. Não fica reinventando a roda, não. Não fica aí viajando na maionese. Pega e faz, saca? Então, na Bíblia tem alguns versículos específicos, inclusive escritos por homens diferentes, sobre essa pauta específica, que não existe alguém bonzinho. Aí, o próprio Jesus vira e fala assim, quando vem um rapaz falar com Jesus, fala assim, bom mestre. Aí Jesus vira assim, dá aquele horiúgue, né? Por que tu me chamas bom? Bom só tem um amigo, que é Deus. Eu fico imaginando Jesus falar, porque ele devia ser tipo, tá falando por que eu sou bom? Sou bom não, cara. Se Jesus falou isso, titia então, quem é titia na fila do pão, né? Se o próprio Jesus deu esse horiúgue aí no cara que veio falar com ele que ele era bom, gente, vamos então, ponto 1, para começar o babado é que não existe ninguém só bonzinho, bom, e que não faça nada de errado e que não vá pecar. Então para com essa maluquice, vamos para a vida real. O que eu quero colocar? O que é religião? É um conjunto, eu tô lendo aqui na minha pauta. Isso é importante, até vocês saberem que eu estou lendo para não viajar na maionese e achar que eu tô tirando isso da ponta de trás da orelha. Não, titia faz pesquisa, titia faz roteiro,
Titia põe tudo no papel, desse caderninho depois vai pro Word e por aí vai, tá? Então, existe muita pesquisa envolvida aqui, muitos anos, inclusive, de leitura da Bíblia, gente. Eu leio diariamente, todos os dias, por muitos anos. Fiz diversos cursos. Para quem não sabe, então eu tô trazendo luz aqui. Já fiz algumas certificações, inclusive. Então, eu não tô tirando nada aqui de trás da orelha, o que eu acho que é. Não, não é. É pautado naquilo que está escrito, que não tem como tirar, está escrito, está escrito, e aquilo que eu venho como experiência de vida. Então, vou alinhar as duas coisas. Mas a religião é um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com uma noção do sagrado. Religião tem vários tipos de religião diferentes. Cada um vai escolher a sua. Mas isso está correlacionado a quê? Crenças e valores de uma sociedade. Já a religiosidade, ela está mais pautada em usos e costumes, em situações mais enrijecidas. E é nessa lacuna, porque tem ainda uma certa discussão entre o que é religião e o que é religiosidade, que eu vou estar falando hoje, tá? É na lacuna da rigidez. É isso. E que, gente, eu ouvi falando, eu ouvi isso da minha professora de psicologia econômica e eu vivo falando aqui pra vocês. A rigidez de pensamento emburrece. A rigidez de pensamentos emburrece. É o que te deixa burro, porra! Saca? Eu amo vocês, tá? Mas não sejam rígidos, porque senão vocês vão ficar burro. Titia não quer ninguém burro aqui nessa página. Titia não quer ninguém burro, por favor. Tamires, amor, fica que é babado, hein? Babado, babado. Gente, então tá, vamos lá. Por que eu resolvi fazer essa live? Porque desde que eu descobri, desde lá de trás, quando eu converti, né? Aceitei Jesus, frequentava a igreja, frequenta ainda, mas era uma batista mais renovada, lá em Minas Gerais. Eu sempre tive os problemas da epilepsia, só que a minha família não sabia que era epilepsia, tá? Foca nessa lacuna. A minha família não sabia que era epilepsia, mas eu já tinha epilepsia desde criança. O que acontecia? Eu só desligava o sistema, eu nunca tive crise convulsiva até os meus 19 anos, que é onde as pessoas acham que é epilepsia, mas não é isso. Eu só tinha os déjà vu, que eu ficava parada lá. E quando eu fiquei adolescente, eu comecei a desmaiar por conta dessas oscilações hormonais, que eu também falei ontem na live, tá? Uma questão física, técnica, que não tem nada a ver com espiritual, mas eu tenho uma tia muito religiosa, vou ficar só na parte do muito religiosa, e que começou a falar que eu tava com problema espiritual, e aí metia a mão na cabeça, mandava o capeta embora, aquilo ali começou a me... E aí era doido, né? Porque quando eu desmaiava, gente, é muito rápido, a gente volta, dependendo da crise epilética, a gente volta muito rápido, o sistema de coisas você já volta, tipo, onde eu tô? Quem eu sou? Caralho, é muito rápido. Então, era a lacuna do tempo da mulher colocar a mão na cabeça e eu acordar. Então, ela já achava que o capeta tinha saído do meu corpo. Mas o capeta não saía do meu corpo nem a porrete, né? Porque eu passava mal num mês, aí no outro passava mal de novo. Principalmente no período de menstruação, que é uma oscilação hormonal. Gente, eu já passei muita coisa nessa vida, tá? Entra na lacuna. E nesse período, eu tinha muitas dificuldades com o meu pai. Por quê? Meu pai, ele era, que ele faleceu, da religião umbandista. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, não vou entrar nesse mérito. Mas ele era umbandista. Eu converti e fui para o cristianismo, o protestantismo, e ele não aceitou. E o que a gente tinha aí, de certa forma, alguns embates. Na cabeça da minha tia, eu não tinha perdoado o meu pai, e aí por isso que eu estava, né? Gente, é tão bizarro, porque a minha terapeuta vem falando, Dani, o óbvio precisa ser dito, você precisa falar essas coisas para as pessoas, porque talvez alguém está passando pela mesma situação que você passou, por mais absurda que seja. Mas, gente, isso é real.
E aí começou a vir diálogos internos de tipo, poxa Deus, eu faço tudo certinho. Gente, eu sempre fui muito certinha. Poxa, eu leio a Bíblia, eu oro, faço jejum, eu trabalho na igreja, eu ajudo as pessoas, eu entrego disso, eu faço tudo, caralho. E esse capeta não sai do meu corpo? O que tá acontecendo? Qual é o problema? O que eu tô fazendo de errado? É muita ignorância, gente. É muita ignorância. E é aquilo, é uma rigidez de pensar. Tudo que você começa a bitolar a sua cabeça, a rigidez, tá? E eu vou entrar também numa questão de neurociência. Você vai entrando num campo de escassez que o teu foco, ele fica só naquela bitolação. E aí você já não consegue mais enxergar a outra pessoa como uma outra pessoa diferente de você. Porque tu tá cego. É literalmente isso. Você só consegue enxergar um quadradinho. Você não consegue enxergar o todo. Logo, você não vai respeitar a outra pessoa. Você nem pergunta. Tipo, ela nunca tinha me perguntado o que eu sentia quando eu tava passando mal. Nunca. E aí você vai entrando nesse loop e eu acreditei plenamente, óbvio, que eu nunca na vida imaginei que eu tinha um problema de saúde. Eu achava que eu tinha um problema espiritual, ponto, acabou. E fui carregando isso. Aí eu quero trazer aqui um ponto, que é os princípios morais e os princípios éticos. Gente, independente da religião que você professa, que você segue, independente daquilo que você acredita, Deus, universo, sei lá, foda-se, o que você acredita, não interessa. Os princípios morais e éticos, eles não podem sair da pessoa. Não interessa qual a tua religião. Se você não tem moralidade, se não tem ética na sua vida, você tá perdendo o seu tempo. Tu não precisa ter religião nenhuma, tu não precisa nem acreditar em Deus, se você não quiser. Você pode ser ateu, agnóstico. Cara, foda-se o que você é. Não interessa. Mas ética e moral são duas coisas que moldam o nosso caráter e que definem as nossas ações e os reflexos delas na nossa vida e na vida das outras pessoas. Não adianta você ter uma placa de uma igreja na sua vida, não adianta você falar que tá lá fazendo sei lá o quê e você tá traindo a tua mulher, escondido. Tu tá bebendo escondido, enchendo a cara, tu tá mandando nude. Saca? O que adianta tu tá lá na frente? Tá perdendo seu tempo, caralho. Tá perdendo seu tempo. O que adianta? Se você não tem capacidade de respeitar o teu colega de trabalho. Se tudo que uma outra pessoa fala com você, você leva como algo pessoal, porque você é muito especial, dodói. Gente, eu não vou economizar aqui não, tá? Porque essa parte de moral e ética é o básico. É o básico bem feito. Moral e ética é ações que geram consequências, é caráter, é mentira, é traição, é roubar. E roubo é aquela canetinha que às vezes tu pega lá na coisa da empresa sem pedir. Às vezes a gente pega porque esquece, né? Quantas mil canetas eu já trouxe pra casa, tá? Vamos lá, vamos entrar numa... Agora, tem gente que fala... eles compram vários, não vai sentir falta só de uma. Quem rouba uma porra de uma caneta, se tiver oportunidade, rouba milhões. Quem entra no supermercado e pega uma latinha de cerveja e joga por baixo do balcão, porque eu já vi isso, não tem direito nenhum de falar de político lá em cima, porque é tão corrupto e imoral quanto os caras que estão lá em cima. Porque isso é uma questão de caráter. Se você consegue ter caráter nas pequenas ações, você tem caráter em tudo na sua vida, porque é isso que te rege. Isso não tem que estar baseado em religião. Óbvio que a religião, a Bíblia, a tua fé, ela vai te mover em outras circunstâncias, eu vou estar falando sobre isso. Mas o ponto principal que eu quero falar aqui é o básico. É o básico bem feito. Tu não consegue fazer o básico bem feito, gente. Tu não consegue cuidar de você também. Não consegue cuidar dos teus filhos. Fica transferindo responsabilidade para os outros. Não adianta tu tá lá na frente da igreja falando groselha. Eu vou falar igual o João, falando qualquer coisa. Porque você se sente especial. Tu tá perdendo seu tempo. Porque no fim do fim,
não tem resultado. Saca? Vou trazer um outro versículo que eu te falo que esse pautou a minha vida, outros versículos, né? Porque eu não tenho nem como citar apenas um. Porque na Bíblia inteira, assim como na Bíblia tem vários textos e versículos que falam sobre nós não somos bons, né? Não tem uma pessoa, um contexto de história, que existe uma pessoa que só fez o bem e que nunca pecou, tá? E também na Bíblia está recheado de versículos que diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta fazer escondido. Eu falo muito isso com meu filho. Eu falo assim, ó, mamãe é bruxa, hein? Tá, como é que é, né? A gente tem que trabalhar o psicológico da criança. Não adianta você esconder de mim, porque eu vou ficar sabendo. E, cara, tudo que o moleque tenta fazer escondido de mim, eu pego. Eu pego. Da última vez ele falou assim, mãe, desisto. Porque você vai saber. Aí eu falei, meu filho, aprende, isso é Bíblia. Aí eu pego a Bíblia e mostro pra ele. Eu falei, você tá vendo aqui? Isso é um conceito milenar, cara. Não sou eu que tô dizendo isso, não. Eu não sou mais especial do que ninguém. Eu só pego uma coisa que tá lá há muitos e muitos anos, há milhares de anos, escrita. Eu vou querer falar, não, porque não é assim, é. E qualquer pessoa que tá me vendo aqui já passou por uma experiência dessa. Seja você tentando esconder alguma coisa, seja alguém que tentou esconder uma coisa de você. Pode demorar, gente, 1 ano, 2, 3, até mais. Mas é revelado. Quando tu tá fazendo merda, vai aparecer, caralho, vai aparecer. Vai te demorar. Eu falava muito isso com meu ex-marido. Falei assim, ó, eu vou ficar sabendo. E, cara, eu fico sabendo. Cara, eu fiquei sabendo de tudo. Todas as situações cagadas que aconteceram, eu fiquei sabendo. Por quê? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, a moral e a ética, ela tem que pautar a sua vida, independente da religião que você tenha, independente da fé que você professa, independente daquilo de qualquer coisa que você acredita. O básico bem feito, ele precisa ser feito para você ter uma ação que gera uma consequência boa. Se você não tem caráter, se não tem ética, fica aqui para você aprender, tá bom? Fica aqui que a gente vai aprender. Aí vamos lá pro papo babado, que é o que, gente? A doutrina versus usos e costumes. E aí é onde vem a merda. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas perdem tanto tempo preocupado com usos e costumes e esquecem da doutrina. É interessante, né? A gente está estudando sobre a doutrina batista, lá na igreja, na escola dominical. E não tem nada a ver com uso e costume. A gente não tá falando sobre calça, sobre brinco, sobre tatuagem, sobre maquiagem, sobre música, sobre roupa, né? A gente tá falando sobre Bíblia, salvação em Jesus, as doutrinas que regem a nossa fé. E principalmente quanto batistas tradicionais, que é onde eu frequento. A gente não fala de uso e costume. Aí, o que acontece? As pessoas caracterizam uma pessoa como espiritual, aquela que tá assim, né? Não pode também usar a maquiagem que eu tô usando, principalmente a quantidade de tatuagem que eu tenho. Não pode ouvir as músicas que normalmente eu escuto. Não pode ir para X ou Y lugar, nem para poder fazer um social com a família. Não pode nada, é isso. Isso é um problema? Não, se você se sentir confortável e bem assim, e não colocar o outro que não consegue se encaixar nisso dentro do seu frame, dentro daquilo que você acredita. O problema tá aí. O problema tá. Eu, Daniele, eu não consigo me adaptar a esse tipo de coisa. Ah, você não pode ouvir X música. Eu tentei, gente. Eu confesso, cara, eu confesso muito. Eu falo muito isso com meu pastor. Falo muito isso com as pessoas que me cercam. Eu falo, cara, eu tentei, mas isso não me fazia bem. Cara, eu não gosto de ouvir música gospel quando eu tô sozinha. Eu não gosto de ouvir. Ai, que absurdo. Não, não consigo. Ah, porque tá falando que a boca tem que não sei o que lá dos louvores. Ai, gente, eu não vou ouvir Anitta, eu não vou ouvir pancadão. Eu não escuto isso. Eu escuto música boa.
Muito boa, inclusive. Melhor do que muitos gospel de hoje em dia. Desculpa aí, tá, gente? Mas é real. Eu não consigo. E tudo bem. Por quê? Porque eu me pauto nos valores, na moral, na doutrina, na moral e na ética. Uma música, um rock, não vai definir se eu tenho ou não caráter, assim como uma música gospel não vai definir se eu tenho ou não caráter. Isso é real, gente. Todo mundo que estiver me vendo aqui ou que vai ver depois conhece alguém, não interessa qual a religião que essa pessoa professa, que tá ali focado no tipo de roupa, focado em não falar palavrão, focado em não sei o quê, e esquece de ser bom, esquece de compartilhar com as pessoas, esquece de ouvir pessoas, esquece de ver pessoas como uma pessoa que pode estar sofrendo tanto quanto você, e esquece que a gente erra mesmo, e que a gente não tem que ser Jesus para ninguém. A gente tem que levar as pessoas mas a gente não é. A gente não é. Pastor nenhum é. Ninguém é. São pessoas que agregam nas nossas vidas, mas não são eles que vão levar a gente para o céu. O que ele fala não pode definir. O que define é aquilo que você acredita. Se você acredita na Bíblia, é isso que te define. É nisso que você vai acreditar. Tá? Mas retorno. Se você se sente bem assim, incluindo dentro de você, no seu diálogo interno, porque o que eu observo? Eu conheci, gente, muitas pessoas, até porque eu passei por 3 estados diferentes já na minha vida. A minha família, ela é de vários lugares diferentes, então, assim, eu participo de várias culturas diferentes, Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não sou alguém que só vivia aqui no Espírito Santo. Não, eu vivi no Espírito Santo, vivi em Minas, vivi no Rio de Janeiro, eu tenho parente de São Paulo, tenho parente que morou anos nos Estados Unidos, parente que mora em Portugal, tenho amigos que moram em Portugal, ou seja, eu conheço gente pra cacete, muita gente, de vários tipos diferentes. Quando eu vi que muitas, principalmente mulheres, porque os homens, quando bate o diálogo interno, esses diálogos, eu queria beber, nanana, o que eles fazem? Eles fazem escondido. A mulher, ela fica no diálogo na mente. Ela fica no diálogo na mente. Ela queria ouvir X música, ela queria dançar, mas o que as pessoas vão falar dela? O que o marido vai falar dela? O que os filhos vão falar dela? O que as pessoas vão falar dela? E fica nessa coisa, eu queria colocar uma maquiagem um pouco mais pesada, mas aí o que os irmãos vão falar de mim? O que nananana, cara, aí tu tem que escolher a religião que te cabe. Ou a igreja que te cabe. Hoje em dia dá pra você escolher, assim, né? Dá pra você... Caraca! Que vai caber com o teu uso e costume. Isso é uso e costume, gente. Isso não é doutrina, é uso e costume. Uso e costume. E que ferra com a cabeça dos outros, porque fica um bando de gente habitolado. Ah, tá vendo a Dani? Ela ouve rock e ela é do capeta. Olha, tem um monte de tatuagem do capeta. E já passei por isso. O meu ex-marido, ele era muito moralista. Eu não vou economizar porque é realidade. Muita gente conhecia, inclusive. Então, tinha muitas coisas que tinham que estar, né? É aquilo. O que as pessoas vão falar? Lá. Mas as coisinhas por trás acontecia. Saca? As coisinhas por trás. E eu ficava como? Cara, não é isso que eu quero pra mim. Não é isso, eu gosto de dançar, eu sou carioca, gente. Eu não aprendi a falar coisas boas, palavra bonita pra definir coisa boa. Quando vem alguma coisa, situação conflitando na minha cabeça, eu falo, porra! Ou então, que foda. Oh, foda, né? Tipo, eu não consigo raciocinar. Meu banco de palavras tem muito palavrão, e sempre teve. E eu gastava tanta minha cabeça tentando falar palavra bonita, e que eu deixava de fazer coisas na minha vida. Mas aí é aquilo, né, amiga? O cara virou e falou assim, então tá, a gente tá separado. Eu, ó, show de bola. Agora a Daniele vai seguir a vida dela do jeito que ela sempre foi. Por quê? Meu uso e costume, volto, não tem nada a ver com a minha ética e com a minha moral. A dança
ela não vai deturpar a minha moral não, gente. Agora, a minha moral, ela vai definir como que eu vou estar aí colocando a minha raba pra jogo. E não vem com essa história de que, ai, não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Cara, qual tipo de roupa que você vai usar? Ah, tu não vai usar roupa de gospel. Tudo bem, não tem problema. Eu também não uso. Mas você não vai me ver com a rabicopa fora. Cara, nada a ver. A gente sabe qual é o limite da moralidade, porra. Que isso não tem nada a ver com religião. Tu sabe que tu for pra uma festa e encher os cornos de cachaça, vai pagar mico. E vão falar mal de você e você talvez vai fazer uma merda. Sair com um cara, transar sem camisinha, sei lá, caralho. Tu vai fazer. Isso não é religião, isso é moral e ética. Olha que coisa simples. É o básico. Saca? É o básico. Eu saio, eu vou pra bar, eu sento, bebo a minha água, vejo o povo dançar. Dependendo da música, eu danço também. Dá 11 e pouca. Eu volto pra minha casa, sóbria, tranquila, vigente, me diverti, conversei, voltei pra casa, dormi. 5 horas da manhã eu levanto de novo e segue o baile. Segue o baile. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu gosto. Você pode não gostar. E tudo bem, mas aí você não vai falar mal de mim. Porque eu também não vou falar mal de você. E normalmente quando a pessoa vem falar alguma coisa nesse sentido comigo, a primeira pergunta que eu faço: você tá feliz desse jeito? Gente, toda vez que alguém vier te questionar sobre o seu uso e costume, pergunta pra pessoa se ela tá feliz. Você tá feliz, amiga? Normalmente é mulher que faz essas coisas. Tem homem também, mas mulher com mulher é o que rola mais. Você tá feliz? E gaguejou, ferrou. Eu falei assim, então, eu tô feliz assim. Eu não consigo ser feliz de outro jeito. Porque isso não tem nada a ver com a minha intimidade com Deus. Com o universo. Saca? Uma roupa não vai definir, não. Uma música, não, ela não vai me definir. Agora, cara, sim, a música, eu gosto de tocar sobre a questão da música, porque a música, gente, ela lida com sentimentos, sentidos. Na psicologia analítica, a gente tem uma ordem de pensamentos, né? Você recebe as informações através dos sentidos. Ver, ouvir, tocar, os sentidos entram, geram um pensamento. E o pensamento vai fazendo a sua construção de alma. Aí vem, tu começa a ouvir pancadão. Gente, eu entrei no Uber uma vez que eu fiquei com vergonha alheia. Eu falei, graças a Deus que eu não estou com a minha filha aqui. E eu ainda falei com o menino. Eu falei, cara, como é que tu consegue escutar essas músicas com uma mulher dentro do carro? Tipo, uma parada bizarra. Então, você vai ouvindo essas escrotidão, esquece, gato. Tu vai automaticamente achar que isso é normal. E vai ficar tão escrotinho quanto essas músicas. Então, né, vamos aí ver o nível. Porém, eu, por exemplo, se eu escuto uma música muito gospel, eu me sinto um lixo. E choro largado. Ainda mais essas de hoje em dia. Cara, e essas batidas, elas são feitas para tocar a nossa emoção. E é sobre isso que eu quero falar. Cara, quem lê a Bíblia de verdade, tipo, todos os dias, sabe o quanto Deus é racional. E eu quero deixar um versículo que é o que rege a minha vida desde que eu me divorciei. Eu tava na sequência da leitura e 2 vezes, em 2 situações muito críticas na minha vida, esse versículo estava na sequência de leitura. Eu não sou de pessoa que abre a Bíblia e fala comigo. Não rola essas paradas não, gente. Eu não sou nada emocional. Meu negócio aqui, ó, é razão. E aí, tava na sequência, que era o Salmo 101. Eu amo o livro de Salmos. Eu amo o livro de Salmos. Eu já li o livro de Salmos 200 vezes. Ele é todo marcado. Eu amo livros de Salmos. Gente, independente de religião, tá? A Bíblia, ela é um agregador de valor na vida de qualquer pessoa que quer desenvolver, porra, a vida. É isso. Salmo 101, versículo 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Inteligência. Aí eu correlaciono o que eu falei lá no início. A rigidez emburrece.
E Deus nos chama para ser inteligente, não é para ser rígido. É para parar e analisar as coisas, é ser inteligente. Na época, eu vinha de um cunho muito religioso, eu virei e falei assim, puta que pariu, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui não, mas você me ensina. E eu fui correr atrás da inteligência em termos de soft skills. O que é soft skills? Hard skills é técnica. Então, eu tinha o quê? Técnica contábil, eu tinha técnicas de educação financeira, técnica. E eu fui tratar do quê? Do meu desenvolvimento pessoal quanto soft. Razão, emoção, inteligência emocional, autoconhecimento. E isso compõe a nossa inteligência para comprar tudo na nossa vida. Para ser uma mãe melhor, para ser uma funcionária melhor, para ser uma empreendedora melhor, para ser uma pessoa melhor para a sociedade, para as pessoas que me cercam. E é isso. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E tudo bem, que a gente não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou, quem sou eu para agradar? Vai ter gente que vai ver essa live e vai querer dar na minha cara. E vai ter gente que vai ver essa live e vai achar massa. E vai compartilhar com alguém. Só tenta ser racional, tá? Bion é um psicanalista que, quando a gente começa a estudar sobre psicologia econômica, é uma frase de cabeceira que a gente utiliza, que é: a razão é escrava da emoção e ela serve para racionalizar a nossa experiência emocional. Se tu fica só na emoção lá, tu fica no raso. Qualquer ventinho que vem te derruba. Porque tu não tá aqui, ó, na inteligência, tu não tá na razão. Tu tá se fragilizando por dentro. Tu tá deixando os seus sentidos fragilizar você por dentro. E a gente que é mulher empreendedora começa a se fragilizar, só pra você ver. Cara, eu vou deitar na cama em posição fetal. E sério, gente, quando eu na primeira semana que eu me divorciei, que me enviaram um hino, eu já tava toda quebrada pra você se quebrantar. Mais, caralho! Não preciso dar mais quebrada, não. Mais quebrada do que eu já tô. Conversei com Deus, porque pra mim foi um dilema muito grande, gente. Eu tive aqui altos papos internos, eu e Deus, e tá tudo escrito, porque eu não sou muito boa em ficar falando com Deus, não, eu sou melhor escrevendo. Muitos papos sérios. Eu falei assim, Senhor, não dá pra eu ficar ouvindo essas músicas não, cara. Eu vou querer ficar na merda, porque eu já estou na merda. Agora eu preciso sair dela, saca? Eu já tava quebrantada. Eu ia ouvir esses caralho desses hinos, eu ficava pior, gente. Eu vou deitar na minha cama em posição fetal. Quantas vezes você não teve vontade de fazer isso? Ah, mas aí você vai atrapalhar a sua intimidade com Deus. Não vai. Porque a tua intimidade com Deus, ela tá além disso. Se uma música é o suficiente pra te tirar da vontade de Deus, pra te tirar da presença de Deus, é porque você nunca conheceu a Deus. Nunca. Você não sabe nem quem que é. Tu tá viajando, ouvindo outras pessoas, esquecendo de voltar pro básico. Basicão. Cara, uma coisa que eu sempre falei, há muitos anos, eu trabalhei muitos anos com criança. E na minha metodologia lá na igreja, era só a Bíblia. Era a Bíblia. Todas as vezes que eu falei na igreja, que eu fui convidada a dar alguma aula ou fazer alguma pregação, né, o que normalmente as pessoas falam, o que eu falo? A Bíblia. E desse jeito aqui, tá? Eu lembro como se fosse hoje, gente, foi em 2018. Eu falei num culto de oração na quarta-feira na minha igreja. E eu falei só sobre a falta de vergonha na cara das pessoas que não lê Bíblia, porra. Aí quer ficar rotando santidade com os outros. Tu não tem capacidade para ler a Bíblia todo dia. Nem que seja um capítulo, nem que seja 2 versículos. Tu não tem capacidade nenhuma de falar nada com ninguém. E fim de papo, game over. Fim de papo. Ontem eu tava conversando com uma pessoa. E aí vem com essa questão religiosa. Aí eu, tá, entendi. Eu, gata, pra mim não rola isso não. Então, você tá lendo a Bíblia? Eu, pois é. Isso aí não dá pra não fazer. Porque se você para e analisa a Bíblia, gente, a Bíblia, ela olha pessoas. Cara, pessoas. Pessoas. Como elas são.
Senão não tem essa parada, porque fulano tá com capeta no corpo. Não, caralho, é uma pessoa que talvez ela tá sofrendo tanto e tu tá tão rígido que você não consegue enxergar a pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda. Cara, a gente tá em Setembro Amarelo. Quantas pessoas estão sofrendo, garrada numa religiosidade idiota? Idiota! Eu atendi uma pessoa essa semana, ela tá passando por uma situação muito conflitante. Eu virei pra ela e falei assim, olha, pra você passar por que você tá passando, você precisa ficar com raiva. A cara da pessoa foi melhor. A gente precisa identificar como os nossos sentimentos podem nos ajudar. Eu falei assim, agora não é hora de se fragilizar. Agora é hora de ficar com raiva e ó, senão vai cair. E acredite, gente, isso é muito real. Isso é muito real. Quando eu me divorciei, eu calei, literalmente, tipo, eu foque a opinião alheia. Sou doida mesmo, escuto rock mesmo, danço mesmo, canto mesmo. Foda-se todo mundo, porque agora eu vou ficar com raiva e vou. Raiva? Raiva? Só que olha só, você utilizar a raiva pra fazer maldade com o outro, agora você utilizar a raiva como um combustível pra você tirar os seus planos do papel e colocar ele pra jogo, que foi o meu caso. Aí eu fui pra faculdade, tudo com raiva. Vou terminar minha faculdade, vou pegar meu CRC, vou fazer uma empresa minha, vou fazer uma metodologia minha, vou estudar pra caralho, eu vou ser uma foda de uma contadora, eu vou ser com raiva. Eu ficava aqui ouvindo os rock pesado mesmo, pegando pezinho aqui em casa, correndo, chorando, com raiva. Com raiva. Cara, lá atrás, quando o povo... porque sabia, né, que eu tava na fossa. Escuta esse hino que vai te... Lá atrás eu falava, amiga, não rola, não dá pra mim. Se eu ouvir essa merda aí, eu vou chorar largado. Isso é a minha experiência de vida, tá? É o que eu sentia. Eu, Daniele. Mas pode ser que pra você funcione. Mas identifica. Se isso vai te paralisar, sai correndo. Porque no fundo, o que vale, gente? A fé versus as obras. Tu tem fé, mas não tá fazendo nada pra contribuir na vida de ninguém? Joga essa sua fé no lixo. Não vai adiantar de nada. Tu tá só arrotando. A fé sem obras, isso é Tiago. A Bíblia, ela fala muito sobre fé, tá? Aí, quando chega no livro de Tiago, ele dá um Horiugi. Cara, traz a sua fé, que eu te vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Se você não tá conseguindo contribuir na vida de ninguém que precisa, saca? Que não é de gente que tá lá dentro do teu meio. Não, é de gente que precisa. É você estar indo no seu trabalho e identificar que tem uma pessoa que está te perseguindo, mas na realidade ela só está sofrendo. E você tem que ser luz na vida daquela pessoa. Se você não está conseguindo ter a capacidade de identificar uma pessoa que está sofrendo e precisa de ajuda, tua fé não está valendo de porra nenhuma. Porque ela não tem obras. A fé sem obras, ela é morta. Assim como a expectativa versus a realidade. A pessoa fica sentada, imaginando no empreendedorismo, mas não põe nada no papel. É ótima para falar, faz assim, faz assado, porque tem isso, tem aquilo e não coloca nada em ação. Não tem resultado, não gera nada, não gera grana, não gera riqueza, não gera patrimônio, não gera porra nenhuma. Porque tá só falando. Então fala menos, escuta mais e age mais. Fala menos, escuta mais e haja mais. Logo, você vai ter resultado na sua vida e na vida das outras pessoas. Isso tem que ser o básico. Isso tem que ser o básico. Parar de falar. Na Bíblia também diz sobre isso. Tardio para se irar. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio em falar e alguma coisa para se irar. Também acho que, se não me engano, também tá em Tiago. Não dá tudo para decorar tudo, né? Mas, enfim, é bom que na hora que eu vou falando, eu vou lembrando dos versículos.
Ações. Analisa o resultado desse ser humano que tá falando contigo. Que talvez ele tá nas trevas, ele tá precisando de você, saca? Vem alguém pra poder te falar alguma coisa? Só pergunta. Você tá feliz assim? Tá feliz? Muito bom, cara. Você tem fé? Eu tenho obras. Você tem fé? Eu tenho obras, tem resultado. Falar que tem fé e não fazer nada para contribuir na vida de ninguém, e isso tem que ser no calado, mas isso reflete na vida da pessoa, é fato. É fato. É fato. Preconceito. Eu vivi muitos anos da minha vida com esse preconceito em relação à epilepsia, o que é uma tremenda ignorância. Hoje, com o meu nível de consciência, eu olho e falo assim, nossa, cara, que triste. Quanta burrice, quanta ignorância, quanta rigidez, quanta bitolação, quanta bitolação. A última escola dominical que eu fui, aí a gente tava falando sobre a doutrina e tudo mais, e aí teve uma pessoa específica que falou que tinha alguém no trabalho que tava perseguindo, e a pessoa fica falando palavrão, e lá, eu virei e falei assim, cara, ela é só uma pessoa que tá sofrendo. Tá aí você que pode ouvi-la. Ouvir! Não é falar, caralho, é ouvir. Talvez a mulher tá sendo espancada dentro de casa e ela tá, quanto? Mal. E tu tá viajando na maionese achando que isso é algo pessoal com você. Vamos aprender uma coisa. O que o outro faz com a gente diz sobre o outro e não diz sobre a gente. Se o outro tá te atacando é porque ele está muito mal e ele precisa de ajuda. Olha pro lado, isso é empatia. Isso é empatia. Gente, isso é a base da espiritualidade. Aí eu venho. O preconceito, ele é real. Quando vier o preconceito pra você, da roupa, da tatuagem, caralho, não interessa. Do que vem. Da forma de você falar. Pergunta pra pessoa se ela tá feliz. Tá feliz? Você tá bem assim? Se tá bem assim, tá tudo certo. Eu tô bem assim. Mas pra você falar isso, você tem que estar bem. Saca? Pra finalizar, religiosidade versus espiritualidade. Tem muita gente religiosa que não é espiritual. Ai, Dani, mas o que é isso, gente? É uma conexão de verdade. É o teu momento de reflexão com Deus, o universo, ou seja lá o que você professa, sei lá o que você acredita. E se tu não acredita em nada, triste, amigo, triste. Saca? É triste. A gente foi feito para acreditar em algo maior, sabe? Isso move a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida. É o que dá propósito, é o que dá sentido, é o que move a gente, é o que calenta o nosso coração. É sim um momento de oração, de reflexão, de você se interiorizar e ouvir uma voz que vai além da sua. E que se esbarra na moral e na ética. Isso não pode ser emocional. Isso tem que ser racional. Se for emocional, você fica burro. Fica ignorante. Não professa o amor verdadeiro e vai infernizar a vida das pessoas. Ou seja, você vai ser um pé no saco, viajante na maionese, que só consegue enxergar isso aqui. Não consegue enxergar o todo. Logo, você é rígido e a rigidez emburrece, você fica burro. Ponto, falei. Sacou? Falei que hoje eu não ia economizar. Pega essa live, envia para um amigo que precisa ter luz na vida, parar de encher o saco, entender que o básico é o básico. A moral e a ética, ela tem que ser para todos nós, independente da religião que você professe. O preconceito, ele é um preconceito, todo mundo sabe qual é, o que é, e que é ruim, que é chato, e que desrespeita pessoas por uma bandeira,
Uma bandeira. Entendeu? Uma bandeira. Nada justifica. Eu falo muito isso com meu filho. Ah, porque eu tava nervoso. Eu explica, mas não justifica. O fato de você ter uma bandeira de igreja não justifica você tratar as outras pessoas mal. E todo mundo sabe o que é tratar o outro mal. Eu não tô falando pra criança aqui, tô falando pra gente velho. E detalhe, eu tenho 2 filhos. Do jeito que eu falo com vocês, eu falo com os meus filhos. Eu não economizo, não. Não economizo. Porque isso é o básico. Se não aprender agora, vai crescer um bundão. Vai crescer um ser humano que não vai respeitar o outro. Não rola, gente. Vamos parar, quebrar esse ciclo. Quebra esse padrão. Senão, o que eu vou estar fazendo aqui? Criar mais um idiota para poder fazer outra geração idiota e outra geração idiota. Cara, hoje eu vi a live do Joel J. Ele encerrou com uma frase que eu fiquei... Vamos fazer decisões hoje que vai gerar impacto para as pessoas que ainda não nasceram. Qual a decisão você vai tomar na sua vida hoje que vai impactar a vida de alguém que ainda não nasceu? Ah, mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E se tiver viva, tu fode a porra toda. Vamos parar com essa falácia. Isso aí é desculpa de peidorreiro. Sabe qual é essa frase? Desculpa de peidorreiro é a barriga inchada. Ai, tava com a barriga inchada e deu um pum. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ficar com esse barulho na cabeça. Busque mais o espiritual, porque só através do espiritual você vai conseguir, com muita leveza, e é uma palavra que eu adoro usar, leveza, com muita leveza, enxergar pessoas como de fato as pessoas são. E como de fato as pessoas merecem ser tratadas, porque é assim que nós gostaríamos de ser tratados também. Como você gostaria de ser tratado? Trata alguém da mesma forma. A reciprocidade vai ser sempre reciprocidade, saca? E você vai deitar na sua cama, tranquilo, porque você fez o que tinha que ser feito. Eu deito na minha cama tranquila, porque eu faço o que devia fazer. Sacou? Então, ó, um super beijo. Amanhã eu quero falar sobre mudanças e a gente vai trazer temas mais leves daqui pra frente, tá? Tudo bem? E vou estar colocando essa live no YouTube, vou deixar o link da playlist, compartilha com os amigos e vamos fazer uma corrente do bem. Continua falando com pessoas que você sabe que precisam dos seus ouvidos, sabe que precisa aí de, ó, tô aqui, tá? Se precisar, tamo junto. Então, ó, um super beijo. Fica com Deus, muita luz, muita leveza, não vamos ser burro, não vamos ser rígido, vamos ser pessoas inteligentes que vão se portar no caminho reto, tá bom? Super beijo, fica com Deus e até a próxima.